Porque quando a gente reage, Deus não age. Deus só vai agir no momento que nós aprendermos a não reagir a provocações, a palavras, a pedradas, a traições, a calúnias. Quando a gente parar de reagir, o Senhor se levanta ao nosso favor e assim sim Ele age. Então vamos deixar na mão dele, que é deixar na cruz tudo, mas tudo que passou, e deixar na mão do Senhor, que Ele sabe o tempo certo de reagir. E nós teremos, que a Bíblia, no Salmo 91 diz, que com nossos olhos nós veríamos, nós contemplaríamos a recompensa dos ímpios. Mas não a gente fazendo justiça com nossas mãos, mas o Senhor agindo, nós contemplaríamos a retribuição ou a recompensa, né? Porque quem se levanta das nossas vidas, cristão, é crente. Ah, mas está dentro da igreja, mas não é crente. Está dentro da igreja, mas não é crente. Não é cristão, mas na verdade é crente, não é cristão. E o cristão, ele não se levanta contra o seu irmão. Não se levanta para caluniar, para magoar, não se levanta para defamar, não se levanta para poder trazer o passado e lançar na cara. Isso não é cristão, isso é crente. Crente crê em qualquer coisa. Então, deixa na mão do Senhor, que Ele sabe o que vai fazer no momento oportuno. Amém? Glória a Deus. Shalom Adonai Yeshua HaMashiach. A paz do Senhor Jesus Cristo. Diga a Ele a honra, A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele toda a exaltação. Diga, pois só Jesus Cristo é o nosso Senhor e o único Salvador. Amém? E é por Ele, para Ele que estamos aqui. Hoje é domingo, sabemos disso. Primeiro dia da semana. Muitas são as pessoas que deitaram e não levantaram porque não acordaram. Nós tivemos um exemplo disso. Morreu recentemente aí um cantor e compositor chamado Moraes Moreira, que ele deitou, dormiu e não acordou. Não sei aonde se encontra neste momento o espírito dele. Eu sei que o corpo dele é cadáver, ele está na terra, cremado ou enterrado. Mas o espírito eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu não sei qual foi a escolha que ele fez, espiritualmente falando, para determinar para onde o espírito dele teria que ir após abandonar o planeta Terra. Mas aqui estamos nós, com a oportunidade a qual Deus, o único e verdadeiro Deus, nos concede. Estamos na casa de oração e adoração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que eu estou agora falando para pessoas que amam a Deus, amém? E o amar a Deus, segundo a palavra dele, é andar conforme a palavra dele. Ele disse, os que me amam, ouvem a minha palavra e me seguem. Jesus, Deus, fala isso. E hoje, por ser o primeiro dia da semana, eu creio que muitos de nós, talvez, queríamos ter tido um dia diferente, porque alguns têm o costume de sair, de ir para lugares e não está podendo fazer-se isso no momento. Mas eu louvo a Deus por isso, porque Deus tem levado pessoas a se prostrarem, a buscarem mais Ele, a orarem, a se confraternizarem, amém? A se respeitarem mais e melhor, a descobrir quem é um e o outro, porque tem casais aí que não tinha tempo de ficar confrontando um ao outro dentro de casa. Um saía de manhã, quando chegava, o outro saía de noite para trabalhar, porque tem casal que é assim, trabalha de dia, outro de noite. Muitos acontece com médicos, isso acontece com advogados, com professores, com diversas profissões. E agora as pessoas estão tendo a oportunidade da convivência para entenderem e saberem melhor quem é um ao outro. E tudo isso é provisão de Deus, porque o nosso Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Deus está no controle, inclusive, de vírus, bactérias e doenças infecto-contagiosas. E eu creio que nós, eu e você, que nos ouve neste momento, nós temos a imunidade de Deus contra essas enfermidades. Amém?
mas porém devemos fazer a nossa parte. Eu quero inclusive aqui, mais uma vez em público, agradecer para a glória de Deus, porque ela não pede nada disso. Mas a diaconisa Sheila, ela deu um exemplo disso. Ela, por ser costureira e não atuante, mas tem os dons e tem o conhecimento, ela fez máscara para toda a igreja e até mesmo para alguns da nossa família. Enquanto pessoas fazem para vender e vender caro, ela faz de graça com o material dela. Amém, povo de Deus? Inclusive para mim, para você, a minha estava aqui, eu cheguei usando, questão de higiene, até mesmo porque há um decreto, e devemos obedecer, segundo a palavra diz em Romanos capítulo 13, que nós devemos obedecer às autoridades da terra, porque não há autoridade na terra que não tenha sido levantada por Deus. E as autoridades só é terror para os desobedientes. Está lá em Romanos capítulo 13, verso 1 a seguir. As autoridades só é terror para os desobedientes. Para quem anda em obediência, as autoridades não é terror. E nós temos obedecido. Desde o primeiro decreto municipal, desde o primeiro decreto estadual, nós temos obedecido. Estamos aqui em número menor de 50 pessoas para baixo, com espaçamento social entre um e outro, e usando máscara, para a glória de Deus, amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, mais forte para Ele, glória a Deus. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia aí, está na tua mão, e abre a palavra de Deus em primeira carta de João, primeira epístola é carta. Primeira carta de João, capítulo 5, o pastor Paulo Alves. Onde é que eu encontro João? Lá no final da Bíblia. Não é João no quarto livro do Evangelho, não. É o mesmo João que escreve a primeira carta. Mas você vai lá, do final, voltando, você vai achar Apocalipse, Judas, terceira de João, segunda de João, primeira de João. E aí você vai no capítulo 5 e deixa aberta aí na tua mão selecionada, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Primeira de João, primeira carta de João, capítulo 5, a seguir. Glória a Deus. Primeira de João 5, tem um temazinho aqui e eu vou falar qual o temazinho. A fé que vence o mundo. Olha o que eu falei. A fé que vence o mundo. E o tríplice testemunho de Cristo. A fé que vence o mundo e o tríplice testemunho sobre Cristo. A fé que vence o mundo e o tríplice testemunho de Cristo. Amém? Diga assim para o seu irmão, para a sua irmã que está aí do seu lado. A fé que vence o mundo e o tríplice testemunho sobre Cristo. Aí fala assim para ele ou para ela. Vamos entender melhor acerca disso? Feche teus olhos aí e curva a cabeça. Espírito Santo de Deus, meu Senhor. Estamos nós na tua presença nesta noite, meu Deus, e eu te peço, em nome do Senhor Jesus, iremos fazer a leitura da tua palavra, meu Pai. E a tua palavra diz na tua palavra que a Bíblia, que ela é viva, eficaz e verdadeira. O Senhor é a verdade, meu Deus, e a verdade não é a mentira. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que ela venha e prospere em cada um de nós, naquilo para o qual o Senhor nos enviará nesta noite. Diga graças a Deus. Meu Deus, tira todo empecilho. Meu Deus, tira toda a preocupação, toda a malignidade que tentar atrapalhar a concentração desta pessoa seja anulado agora, meu Pai. E eu te peço, nos dá entendimento, conhecimento, discernimento e sabedoria da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Vai comigo aí, 1 de João 5, já vou começar lendo aqui, em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 de João 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo
é nascido de Deus. Vou ler de novo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A palavra Cristo significa ungido. A palavra Cristo significa ungido. Alguns podem até dizer-se crente, mas há uma diferença entre crente e cristão. A pastora falou sobre isso aqui nesse instante. Crente até o diabo é, mas ele não é cristão, porque ele não obedece às leis de Deus, às normas de Deus. Ele desobedeceu. A Bíblia diz que ele não conseguiu se afirmar na verdade, que ele é o pai da mentira, mas ele é crente, mas ele não é cristão, diabo. Porque crer é diferente de ser cristão. Alguns creem, mas não obedecem. E o verdadeiro cristão, aqueles que dão testemunho de Cristo, não é aquele que anda com a cruz pendurada com o boneco, não. Isso aí é idolatria. O verdadeiro cristão, ele serve a Deus em espírito e em verdade. É aquele que tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus, cujas entidades malignas respeitam. As obras de bruxaria não têm valor algum, porque não consegue traspassar o poder de Deus. Diga graças a Deus. E não servem a coisas, nem se prostram a coisas, mas somente ao Deus invisível, em espírito e em verdade. Amém? Vamos lá. Aí, continuando com a leitura, diz assim: e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Quem nos gerou? Diga Deus. Aí a palavra continua no versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. E olha que a pastora falou que nós não devemos nos levantarmos uns contra os outros e falando em falsidade. É sempre bom quando tivermos a oportunidade de falarmos no rosto dos outros, até mesmo de uma certa forma aconselhando se estivermos no caminho errado. Ou até mesmo orando para que Deus conserte o caminho de cada um de nós, para que não venhamos a nos perdermos e abrirmos mão da salvação e vida eterna, a qual é doada pelo nosso Deus, mediante o confesso ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aí a palavra diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, quando é que nós amamos a Deus? Quando nós praticamos os seus mandamentos. Mandamentos de quem, pastor Paulo? Os mandamentos de Deus. Amém? Aí o versículo 3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, ou não são pesados. Os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados. Eu também creio que não. Você sabe quando é que o mandamento de Deus mais dói em nós? É quando nós temos que perdoar alguém que a gente sabe que, se pudéssemos, matava. Se pudéssemos, tirava da terra, tirava da nossa vida. Aí nós temos que perdoá-las e pedirmos a Deus que os perdoe, que eles e elas não sabem o que fazem. Aí eu te digo, é penoso, aí dói. É neste momento que nós brigamos contra o nosso ego, que todo homem, toda mulher tem. É algo terrível, que muitos não estão salvos em razão disso. O coração é preto, é cheio de lodo, de raiva, de rancor, de ódio, de desejo de vingança. Aí não consegue se libertar, não consegue prosperar, porque não convida a Deus a entrar no coração e arrancar toda a mágoa, arrancar tudo aquilo que incomoda o Espírito de Deus de atuar no templo que somos eu e você. Deus não habita em templo sujo. Enquanto houver essas coisas, ele não pode entrar e habitar com a pessoa. É necessário renúncia. Renúncia em âmbito geral, não é em alguns casos, é em âmbito geral. E é aí que é penoso, aí é doloroso neste momento. Mas quando nós nos desprendemos de tais egos que nos atrapalham, aí Deus ele vem e faz a obra juntamente com nós. Aí ele entra, porque ele sabe que a nossa sã consciência não está conseguindo produzir frutos, efeitos positivos. E aí o Deus ele vem, adentra na nossa mente
e nos ajuda com o perdão. Diga graças a Deus. Porque tem coisas que nós não aguentamos fazer. E Deus, ele entra. Mas só que quando isso acontece, muitas das vezes, por um ser humano estar se prendendo e não querer liberar o perdão, ele sofre muito, ela sofre muito. É enfermidades uma após outra. É tanta luta uma após outra. A coisa anda numa amarração terrível. Dá um passo para frente, dois para trás. Porque temos que renunciar a nós mesmos. E para renunciarmos a nós mesmos, a primeira coisa que nós temos que fazer é renunciar à sede das emoções. A sede das emoções, que é o coração, biblicamente falando, que a nossa mente guarda coisas terríveis, boas e ruins. Vamos continuar com o texto em nome do Senhor Jesus? Versículo de número 4. 1 de João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? Diga, a nossa fé. Qual é a vitória? Diga, a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E como que nós iremos como que nós iremos expressar a nossa fé? Vou repetir, só no resumo. Renunciando a nós mesmos e olhando para o alto, de onde virá o nosso socorro. Amém? Glória a Deus. Versículo 5, não é isso? Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Esse é um dos tópicos. Este é um dos tópicos. O qual nosso irmão apóstolo João expressa-se aqui. Vamos lá. Esta primeira etapa da leitura diz respeito à fé que vence o mundo. Agora vamos entrar na segunda etapa, num segundo degrau, o tríplice testemunho sobre Cristo. O tríplice testemunho sobre Cristo. Aí você vai entender um mistério que eu sempre gosto de meditar nele. E esta semana eu estava meditando, e aí, mais uma vez, Deus me levou a trazer esta palavra para os nossos corações, a partir de aqui. 1 de João, capítulo 5, versículo 6 em diante. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Vou repetir. 1 de João, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Presta atenção, porque aqui existe mistério de Deus. Diga graças a Deus. A partir de aqui existem alguns mistérios de Deus. A partir de aqui tem uma palavra revelada que o Senhor Deus está descortinando para o meu e para o teu coração, para o meu e para o teu entendimento nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, quem é? Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. Eu posso te fazer uma pergunta, igreja do Senhor? E aqui vai a primeira revelação. A gente acabou de fazer uma leitura aí. A palavra de Deus disse que o Senhor Jesus veio do pó da terra. Oi? A gente acabou de fazer uma leitura em 1 de João 5, versículo 6. Até onde a gente leu, a palavra disse que o Senhor Jesus veio do pó da terra, sim ou não? Não! Não! Porque o Senhor Jesus não veio da semente de Adão. Se ele tivesse vindo da semente de Adão, ele seria cria do sêmen de José, sobre o ventre de Maria, ou sobre os óvulos de Maria. Ele veio da água e do sangue, não veio da terra, não veio do formato, homem, Adão, sêmen de José, sêmen masculino. Você sabe o que é sêmen? Até as crianças sabem. Aí está o primeiro mistério da palavra, a primeira revelação da palavra, o porquê do diferencial do Senhor Jesus, que foi implantado no ventre de uma mulher virgem chamada Maria, serva do Deus Altíssimo, e que guardava as palavras do Pai. Amém?
Por isso que ele veio ao mundo sem pecado, por não ter passado seus pais, pelo menos o pai de criação, José, e o próprio Deus, que é o pai, e a filha Maria, pelo ato sexual. Não houve ato sexual para que Jesus viesse a ser formado no ventre de Maria. Foi implantado, conforme a conversa que teve o anjo Gabriel com Maria. Mulher, tu terás um filho. Maria falou, como, Senhor? Se ela é mulher pura, não conhece homem algum. Tu conceberás do Espírito Santo. Quando ela concordou e disse, assim seja, a Bíblia diz que naquele exato momento, Maria concebeu do Espírito Santo e encontrava-se grávida. Diga graças a Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele não veio do pecado humano, porque não foi concebido a partir do sêmen do homem, a partir do sêmen de José, e nem de outro homem nenhum. Ele foi plantado em um ventre de uma mulher para ser gerado por uma mulher. Porque a mulher, tudo que ela come vai para o cordão umbilical. E pelo cordão umbilical a criança se alimenta do ventre. O alimento da criança vai pelo cordãozinho. Então Maria foi uma ferramenta de Deus usada para alguém, um ser humano, uma forma corpórea de ser humano. Você vai entender aqui agora. Por isso que eu estou lendo e relendo e te explicando para que você entenda. Eu vou ler de novo o versículo 6. 1 de João 5, 6. Eu espero que a pregação não se estenda, mas se estender, assim seja feita a vontade do meu Deus, até antes de meia-noite. Este é aquele que veio por meio de sangue e água. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue. Vou repetir. Jesus não veio do pó da terra como eu e você. O sêmen do meu pai sobre a minha mãe representa que eu vim do pó da terra. O sêmen do seu pai sobre a sua mãe representa que você veio do pó da terra. E a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que o pó, homens, mulheres, ao pó volte ao estado que era antes, e o Espírito tornará Deus que o deu. Presta atenção. Os mistérios de Deus. Se estiver organizado na agenda de Deus, que nós tenhamos que sermos arrebatados individualmente, para não esperar o arrebatamento coletivo da igreja, a nossa matéria física ficará na terra, o nosso espírito voltará para o nosso Deus arrebatado, levado pelos anjos, para Deus que o deu. Amém? Caso contrário, faremos igual ao Senhor Jesus. Voltaremos para a glória em espírito, alma e corpo, porque ele desceu em forma de espírito, mas ele voltou em forma de espírito, alma e corpo. Quando o espírito foi liberado no ventre da minha e da tua mãe, não existia matéria. Quando o espírito adentrou no ventre da nossa mãe, aí aquele sêmen começou a ganhar vida e bater o coração, porque a Bíblia diz que Deus forma o espírito no ventre da mãe. Se não tiver o espírito, o coração não bate, não forma o ser humano. Tem muita gente que não entende isso. Prefere viver uma vida de bagaceira sem ter o entendimento do que é Deus e qual o propósito de nós seres humanos na Terra. É um propósito muito lindo que quem soubesse entender pelo menos um pouquinho jamais se desviaria dos caminhos do Senhor. Jamais! Versículo 7, 1 de João 5, 7. Eu não li o 6 completo ainda, né? Me perdoa, volta no 6 comigo, após o sangue, diz assim. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é o quê? É a verdade. João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Presta atenção, a gente acabou de ler que o Espírito é quem testifica de quê? Da verdade. Então Jesus, quando ele falava aos seus discípulos,
João, capítulo 14, versículo 6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo que ele é Deus. Porque o Espírito é que é a verdade. Acabamos de ler agora aí ou não? 1 João 5,6, acabamos de ler. Aí você vai lá em João, no Evangelho segundo escreveu João. Lá no Evangelho, em João 14,6, você vai ver o paralelo. Testificando Jesus Deus. Diga graças a Deus. Amém, povo de Deus? Amém. Diga glórias, seja dada ao nome do nosso Senhor. Diga graças a Deus. Aí vamos lá, voltando aqui com o tema. 1 João 5,7 diz assim: há três que dão testemunho no céu. Há três que dão testemunhos aonde? No céu. Há três que dão testemunho no céu. Olha o que diz a palavra. Estou lendo 1 João, capítulo 5, versículo 7. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. E olha o que diz aqui, ó. Pai, a palavra e o Espírito Santo. E estes três são o quê? Estes três são o quê? Um. Não são três deuses. Não é um Deus de três cabeças, como alguns blasfemadores por aí criticam o triuno. São três pessoas organizadas em uma só. Eu falo com você agora. Você crê que há dentro de mim um Espírito? Eu tenho um Espírito, igreja? Sim ou não? E você vê o Espírito que está em mim? É por intermédio dele que eu tenho um fôlego de vida. Se o meu Deus tirar o Espírito, eu sou um cadáver, fica aqui sem voz. É o Espírito que é o fôlego de vida. E aí eu tenho a segunda pessoa, que é a matéria física. E eu tenho a terceira pessoa, que são as faculdades mentais, o cérebro, o computador do ser humano. Então eu sou tríplice, ó, 3 em 1. Mas eu sou 3 pessoas ou uma só pessoa? Eu sou 3, você está olhando aqui, está me vendo. Eu tenho espírito, alma e corpo. Eu sou 3 pessoas ou uma só pessoa? Assim é o nosso Deus. Ele se organiza para atuar. Mas ele não é 3 deuses, ele é um Deus. 3 pessoas distintas em uma só pessoa. E você vai entender agora, à luz da palavra. Amém? Olha o que diz aqui. Glória a Deus. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Olha quem testifica na terra: o Espírito, a água e o sangue. Eles testificam aonde? Na terra, mas eles não são da terra. Estamos falando de Jesus, do corpo do Senhor Jesus. Não é de Adão, não. Adão foi formado do pó da terra. O primeiro homem, Adão, a Bíblia diz que ele é alma o quê? Alma vivente. Mas que já foi, já partiu. Alma. Por que alma? Porque tem um sinônimo, sangue também, mas formado do pó da terra. E o segundo Adão, espírito que? Vivificado. Deixa de falar no sangue, na carne, para falar no espírito. Por que espírito? Porque espírito é aquilo que é invisível. Espírito é aquilo que é vivificado porque está sobre a luz e não sobre as trevas.
Diga graças a Deus. Então presta atenção. E os três são unânimes, num só propósito. Olha o que eu expliquei. Aqui está meu espírito, minha alma e meu corpo. Em um só propósito nesse momento. Pregar como instrumento de Deus a palavra dele. Amém? Mas estão os três aqui reunidos, né, evangelista Sérgio? Em mim, meu espírito, minha alma e meu corpo. Unânimes em um só propósito. Qual o propósito agora? Ser instrumento de Deus no pregar da palavra dele. A mesma coisa ao nosso Senhor Deus. Aí você vai entender o desmembramento disso aos poucos. Porque está vindo a luz da palavra nisso. Não são ensinamentos humanistas. É ensinamento à luz da revelação da palavra de Deus. Diga graças a Deus. Aí diz assim, ó. Presta atenção. Versículo 9. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu filho. Que ele dá acerca de quem? Do seu filho. Quem é que dá o testemunho? Próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo 10 diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Então aquele que não crê no Senhor Jesus, o Filho de Deus, aquele que crê dá crédito a Deus. E aquele que não crê está fazendo Deus de mentiroso. Fizeram isso no passado. Há 2000 anos atrás, os fariseus da escola do fariseísmo, da escola mosaica, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, segundo escreveu Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, 5 primeiros livros. Para eles só importava isso. O negócio deles era só ler Moisés. Eles não queriam fazer o paralelo com Isaías, porque Isaías trazia toda a revelação acerca do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Então, revelar um homem simples que andava ali, sem aparência, para chamar a atenção, mas que tinha poder por ser Deus, para eles não era interessante crer naquilo. Então, eles negavam aquilo. Se eles negavam aquilo, principalmente o Caifás. O Caifás que fazia com que todos fossem após ele. Todos que foram após ele, estão todos nesse momento queimando lá no Hades ou num lugar de tormento, esperando ainda ressuscitar em corpo físico, recebendo o Espírito, para ser julgado diante de Deus, para ir para a segunda condenação, que a Bíblia fala lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Por isso, chamar a atenção sobre a igreja do Senhor, que somos nós, para prestarmos a atenção na palavra de Deus e pedir a Deus sabedoria, perseverança, humildade, para que a palavra dele materialize-se em mim e em você, nas nossas vidas. Porque nós não temos forças por nós mesmos para fazermos isso. O Senhor Jesus até comenta sobre isso. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, ele fala assim, quando ele começa a mandar as revelações apocalípticas para João, lá na ilha de Patmos. Ele diz em Apocalipse 3, 8, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Mesmo tendo poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste ao meu nome. Você tem poucas forças, nós temos pouca força. Mas Deus abriu a porta da palavra para mim e para você. Nós entramos pela porta. Diga graças a Deus. E mesmo com poucas forças, nós temos nos esforçados para não negarmos a palavra do Senhor, não negarmos ao Senhor. Negar a palavra é negar a Cristo como Salvador. É negar a Deus como
É isso que é negar a palavra. Diga, Senhor Jesus, ajuda-me nas minhas fraquezas, que eu nunca venha negar ao Senhor. Diga amém, graças a Deus. Versículo de número 11, não é isso? Diz assim a palavra: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? No seu Filho. No seu Filho. Filho de quem, pastor? Do Senhor Jesus, Filho de Deus. Diga graças a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, em João 3,16, né? Eu acho que isso é algo que todo cristão tem na ponta da língua. É o versículo mais recitado do mundo. Todo cristão tem que saber, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga graças a Deus. Deus é poder, Jesus é poder. E no mesmo capítulo que a gente acabou de recitar, João, sobre o mundo e sobre o amor de Deus, só que no versículo 36, a Bíblia diz que aquele que tem o Filho permanece em Cristo. João 3,36. Você pode até anotar e estudar melhor em casa. João 3,36. O que tem o Filho permanece em Cristo. O que não tem o Filho virá sobre ele, sobre ela, a ira de Deus. Sabe o que é a ira de Deus, irmãos e irmãs? Condenação eterna, perdição eterna, não ter o direito à salvação. É isso que é a ira de Deus. Que isto nunca sobrevenha sobre a igreja, sobre eu e você, amém? Glória a Deus. Vem comigo aí, ó. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Ó, agora eu quero fazer um breve paralelo aqui com a igreja. O primeiro tópico é esse. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Quem é ele? Estou lendo 1 de João, capítulo 5, versículo 6 de novo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Quem é ele? Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o quê? E o Espírito. Presta atenção. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 19, no versículo 34, presta atenção. No Evangelho de João, João 19, 34, a Bíblia diz que já se avançava a hora do dia, era sexta-feira. Eu já expliquei aqui em escola bíblica e pregando também, que o relógio de Jerusalém, quando dá 6 horas da tarde e 1 minuto, já é outro dia. Então, quando fosse 18 horas e 1 minuto, já era sábado. E sábado lá, até hoje, guarda-se o sábado. Não se pode trabalhar, não se pode tocar em corpos de pessoas mortas. Aí só poderia tocar no domingo. O judeu não faz isso. Então, os judeus se apressaram para que os corpos fossem retirados dali. Estou falando de João 19, 34. Então foram verificar se os 3 que estavam na cruz, Jesus e os dois salteadores, os 2 ladrões, aí verificaram que um ladrão não estava morto, aí deram uma marretada na perna, quebraram a perna, o cara morreu sentindo dores. Foi no outro também, deram uma marretada, morreu sentindo dores. Mas Isaías profetizou que o Senhor Jesus não
teriam seus ossos quebrados. Seria levado ao matadouro, mas nenhum dos seus ossos seriam quebrados, porque ele se entregaria pela raça humana. Amém? E a Bíblia diz aí, João 19:34, que quando o soldado chegou em Jesus, que olhou para ele já havia entregado-se a si mesmo. Já havia entregado-se a si mesmo. Já pregamos sobre isso aqui, o que aconteceu após isso. E aí o soldado pegou uma lança e enfiou do lado de Jesus, na lateral dele. Passou entre uma costela e outra. Por que é que eu estou falando sobre isso? Porque nós falamos agora em água e em sangue, aí no versículo 6 de 1 de João 5, não foi? E a Bíblia diz aí em João 19:34, segundo escreveu o Evangelho, João 19:34, que quando o soldado romano enfiou a lança nas costelas do Senhor Jesus, saiu água e saiu sangue. Melhor dizendo, saiu sangue e por fim saiu água. E este sangue e esta água caiu aonde? Na terra. Então, obrigado meu Deus, ali estava a junção do Espírito, amém? Que não pode ser morto, que representa o Pai, a junção do sangue que saiu e a água que caiu aonde? Na terra, para purificar dos pecados aquelas que se sujeitam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga graças a Deus, confessando-o como Senhor e Salvador, se esforçando para viver conforme a sua palavra, aos seus mandamentos. Observe, eu falei de João 19:34, que o soldado romano furou o Senhor Jesus na lateral e logo saiu sangue e água. E ele já estava na sua matéria física abatido, morto, para dar a vitória a eu e a você, a nós, a igreja. Amém? Então esta água, esse sangue caiu sobre o quê? Sobre a terra. Para a partir de aí, aqueles que se submetessem a confessá-lo como Salvador, repito, recebessem esse poder e graça desta tríplice testemunho sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tríplice testemunho. O Pai, o sangue e a água lá na cruz. Do mesmo jeitinho que a gente acabou de ler agora aí. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 6, está no Evangelho, em João 19:34. Resume-se que a gente acabou de fazer a leitura, de fazermos a leitura. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Uma segunda etapa, para a glória de Deus, desse critério aqui, está aqui, ó. Pois há três que dão testemunho no céu. Diga o Pai, diga a palavra e o Espírito Santo. E esses três, fala igreja, são um. Vamos repetir? Diga assim, pois há três que dão testemunhos no céu. Diga o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Diga, e estes três são um. Agora vem comigo aí, ó. 1 de João 5:20, para nós concluirmos a palavra. 1 de João 5:20, para nós fecharmos o paralelo com o que a gente acabou de ler agora no versículo 7. Vai no versículo 20 aí, em nome de Jesus, amém? Olha o que diz. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Este é o verdadeiro quê? Jesus Cristo é o verdadeiro quê? Então Jesus é Deus? Diga, claro que sim, pastor. Diga a palavra que testifica. Diga, em
inúmeras passagens da Bíblia, inclusive esta, 1 João 5:20, que diz: Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, quem é a vida eterna? Diga Jesus Cristo. Por isso que ele diz, eu vou repetir de novo, em João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Ele não diz Pai, não, ele estava na terra. O Espírito dele, o Pai, estava ali naquela matéria que Maria pariu. Então ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. E os que estavam ouvindo foram ao Pai, estavam lá por ele. Agora precisava serem abatidos na matéria física para estarem onde está hoje, na glória. Esperando o julgamento para receber o galardão, amém? E viver a vida eterna com ele, que a gente acabou de ler agora. 1 João 5:20. A vida eterna com ele, onde não haverá dia nem noite, porque o próprio Deus e o Cordeiro é a própria luz. Diga graças a Deus. Aí o versículo 21 de João, 1 de João 5:20, 1 de João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olha a preocupação de João com as pessoas que naquela época se prostravam a imagens de esculturas para adorarem a coisas feitas por mãos humanas, abominando aos olhos de Deus, desobedecendo aos olhos de Deus. Aí olha só, igreja, eu fiz uma anotação aqui, eu vou falar para você. Deus é um. Como Pai, ele é a criação, amém? Então Deus, ele é um. A gente já leu isso aqui agora. Como Pai, ele é a criação. Diga: Deus é um só. Diga: como Pai, ele é a criação. Diga: como Filho, ele veio para resgatar o homem, a mim e a você. Diga: então era necessário ele, o próprio Deus, materializar-se aqui na terra em forma corpórea de ser humano, porque só ele não tem pecado, e foi ele que criou a morte. Então a morte poderia abater a matéria física, mas não o Espírito dele que o fez. Diga graças a Deus. Agora vamos entender o tríplice agora. Presta atenção. E como Espírito Santo, ele está atuando nos dias de hoje e está aqui agora. Como Espírito Santo, ele é o dono da igreja. Amém? Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus. Aplaude o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja do Senhor? Pega essa criança aí, faz ela ficar quieta um pouquinho. Na realidade, eu falei com o menor ali. Está desfilando aí. A minha atenção fica com meus olhos é assim, de supervisão. Aí tira a minha concentração. Pessoal, amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Diga graças a Deus. Curva a cabeça e fecha os olhos. Levanta a mão direita assim. E repete comigo. Senhor Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra. Diga: eu creio, Senhor, que a tua palavra é viva, eficaz e verdadeira. Diga: Senhor Jesus, o Senhor é a verdade e a verdade não é a mentira. Diga: por isso eu creio que o Senhor desceu e está neste lugar. Diga: Pai, eu perdoo. Diga de novo: meu Pai,
aqueles e aquelas que têm me ofendido, pois a minha luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais do meio celeste. Diga, meu Deus, perdoa as minhas fraquezas, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas iniquidades, perdoa as minhas transgressões, meus pecados consciente ou inconsciente. Diga, Senhor, meu Deus, perdoa-me pelas vezes que eu pequei contra o Senhor, contra o meu semelhante ou contra mim mesmo. Me perdoa, meu Pai, e me ajuda, Pai. Senhor, neste momento eu te peço, levanta os que estão caídos, caídas, fortalece os que estão fracos, fracas, fortalece-os na tua presença, meu Deus, pois neste momento eu renovo, eu faço uma nova aliança com o Senhor. Diga, eu confesso, diga, eu declaro o meu Senhor Jesus como meu único e exclusivo. Diga, Pai, Deus, Salvador da minha vida. Diga, Senhor, escreve o meu nome, confirma o meu nome no memorial do livro da vida do Cordeiro. Diga, ajuda-me, Pai, nas minhas fraquezas, que eu não me desvie nunca mais, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu continue sempre andando após o Senhor. Diga, levando a minha cruz para trocar pela coroa da salvação e da vida eterna. Diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Diga, graças a Deus. Põe a mão direita sobre o alto da tua cabeça. O pastor concluir a oração aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai e dono das nossas vidas. Meu Deus, o teu povo acabou de se reconciliar com o Senhor. O Senhor, meu Pai, quando pregava aos teus discípulos e discípulas, está registrado nos evangelhos, o Senhor passou revista à tropa do Senhor e o Senhor falara assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Meu Deus, a tua igreja foi limpa nesta noite. Nós ouvimos a tua palavra e o Senhor nos limpou com o teu poder. Por isso eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, todo mal, toda doença, toda enfermidade, toda maldição hereditária familiar, toda obra mandada, proferida, em nome do Senhor Jesus, seja anulado agora sobre esta vida. Meu Deus, visita cada lar aqui representado, cada casa, não precisa falar não, só eu que oro. Visita cada casa, cada lar aqui representado nesta noite, pelos seus entes queridos que se encontram aqui, ou em casa ouvindo a tua palavra e esta oração. Meu Deus, visita estes lares. Meu Pai, envia os teus anjos com espada de fogo desembainhada, porque está registrado em Jeremias 17:29, não é a minha palavra como um fogo, é sim, Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, é sim, meu Pai. Seja anulado todo o mal, seja desfeita toda obra maligna, de macumbaria, de feitiçaria, de umbanda, de quibanda, de voodoo, de magia negra, de ocultismo, toda amarração contra estas vidas, seja agora desfeita, na autoridade e no poder do que nós pregamos agora, que há no nome e no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo mal, espiritual, mental ou físico, em nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar, soe. Todo mal, soe. Para nunca mais voltar, em nome do Senhor Jesus, todo mal, soe. Diga graças a Deus. Diga, eu estou livre. Eu estou limpo. Diga, pelo poder que há no nome e no sangue do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Levanta as mãos furadas assim, as mãos ungidas, que foram pregadas na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou e vive para todo sempre. Isso, fica com as mãos assim. Vou liberar a bênção apostólica, em nome do Senhor Jesus. Você que está em casa e no seu lar, faz assim também com as mãos. As duas mãos assim. Que o
Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que te dê a paz. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações de Deus Espírito seja para minha e para a tua vida. Crê e recebe, dizem. Dizem. Diga graças a Deus. Tenha uma boa noite na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está no seu lar. Tenha uma boa semana na presença do Rei. Fica na paz de Deus. Vai, Mateus. Glória a Deus. Espera um momento aí.